não, o que Muito te bom. incomoda ao ouvir de alguém, de alguma forma está dentro de você. E isso deve ser um feedback. E não algo ruim, uma humilhação. Porque, novamente, uma mentalidade de uma pessoa vencedora. Então, uma pergunta muito importante é: onde eu quero chegar? Porque, dependendo do movimento que eu desejo ter, aqui tá ótimo, a minha identidade assim tá ok. Agora, dependendo de onde eu quero ir, eu tenho que melhorar. Inclusive, a melhoria faz parte da vida. Quando você não tem mais o que melhorar, a vida perde a graça. Nossa. E nada melhor do que o feedback das pessoas para você saber para onde se movimentar. Então é importante fazer uma análise, inclusive, eu acho que bem racional, do que você acha de você, inclusive do que os outros falam de você. Porque os feedbacks das pessoas são muito importantes. Às vezes eles são mais sinceros do que o que a gente acha de nós mesmos. Porque nós temos um ego muito forte. Na verdade, às vezes é um feedback não do que as pessoas falam. Ninguém às vezes vai olhar na sua cara e falar: você tá assim, você tá assado. Na verdade, é o feedback do que a gente olhando as outras pessoas, Perfeito. a gente se auto-dá. Tipo, a interpretação do que o outro pensa da Que gente. é mais sincero. Uhum. Mais sincero ainda. Porque eu acredito que todo mundo que está aqui assistindo o Lean Podcast quer melhorar. Total. E é muito bom quando você tem alguns pontos de melhoria muito claros, né? Então, isso eu fiz na minha vida e sempre fiz de ciclos em ciclos. O que eu posso melhorar em mim? Inclusive, eu faço isso até hoje. Pô, que legal, Duda. Depois que eu saio dos podcasts, eu assisto eles na televisão e eu anoto os pontos que eu devo melhorar, o que eu devo parar de fazer, o que eu devo fazer mais. Se o meu tom de voz tá bom, se eu tenho que trazer mais energia, se eu tenho que gesticular mais ou gesticular menos. Legal. Porque se eu esperar dos outros, e aí entra o que vocês falaram agora, que é verdade, se eu esperar das pessoas o feedback delas, não, Duda, você tá ótima, tá maravilhosa, não precisa fazer nada. Mas, de acordo com o que eu vejo dos outros participantes que eu admiro, posso melhorar aqui. E você tem que ter uma mentalidade incrivelmente foda para que os feedbacks das pessoas não se tornem humilhações. Porque quando eu me coloquei em ambientes prósperos, as pessoas elas me olhavam dos pés à cabeça. E eu tinha a sensação... E, sinceramente, hoje, olhando para trás, não era por menos, né? Porque nos ambientes que eu estava, eu subia no ônibus com um salto desse tamanho, coisa que ninguém usava mais. Hoje eu vejo que nos ambientes de pessoas bem-sucedidas, as mulheres andam super simples. Ninguém anda com aquele saltão no meio do shopping, mas eu andava assim, no começo. De ônibus, e as pessoas me olhavam de cima a baixo, eu me sentia completamente desconfortável, mas eu poderia nunca mais ter voltado lá. Desde aquele primeiro olhar. Não quero mais sentir isso. Mas não. Eu observei para onde estava indo o olhar. O que é que elas estavam olhando. E esses olhares, eles falavam coisas que ninguém no meu ambiente falava. Meu cabelo, minha roupa, maquiagem, tudo. Foi um feedback. Exato. Que veio através da minha mentalidade de observar e me abrir para aquilo. Nesse processo de mudança, você tem que estar aberto para isso, porque se você está fechado, você não sai do lugar. Mas um ponto-chave é porque você não se fez de vítima, né? Dessa situação. Exato. Como não se fazer de vítima? Porque a maior parte das pessoas ia passar por isso e ia falar: eu sou coitadinha, os outros são opressivos. Os ricos são assim. Isso. É uma chave que vira na sua mente. Eu espero que seja esse podcast. Porque às vezes é uma informação que falta para você se tocar e falar: caramba, realmente, né? Eu tenho que pensar como feedbacks o que as pessoas pensam de mim. Porque quando você cria o prazer de melhorar, você melhora muito rápido, né? Vocês são a prova disso, eu também. Quando você cria o gosto por avanço na sua vida, tudo vai desbloqueando de uma forma muito rápida. E as pessoas... Sim, mas é muito louco, né? Você falou, a gente é a prova, né? A Duda esteve aqui no nosso começo, a gente realmente, estamos evoluindo, estamos... Né? Toda hora a gente se pergunta exatamente isso, né, Rosa? Isso aí. O que a gente pode melhorar para trazer uma experiência melhor pra galera que tá lá assistindo? É câmera, a gente lê os comentários aí que vocês mandam. No começo a gente interrompia os convidados direto. Exato, a gente já deixa o papo mais fluido. Mas olha que interessante, eu sempre me ponho esse ponto assim, a gente tá há 2 anos, todas as semanas,
No YouTube, fazendo podcast. Eu sempre me falo, caramba, Ricardo, se eu tivesse o mesmo foco que eu tenho no Lean Podcast, no meu corpo, em outras questões, entendeu? No meu físico, na minha alimentação, por que eu não tenho, entendeu? E daí você respondeu agora, ainda não foi criado o desejo de mudança, certo? Quando Certo. for criado esse desejo de mudança, eu vou conseguir absorver. Mas olha que interessante. Nessa área, eu e o Maurício estamos mandando bem. Mas tem outras áreas pessoais nossas, que é tudo autoconhecimento aqui, né? Em podcast. Que tá falhando em algum momento. Mas Então, isso é energia. é normal isso. É normal não ser perfeito em todos os campos, certo? Sim, e o Lean tá crescendo em qual velocidade? Grande. Sim. Porque é a alta carga de energia que está sendo colocada. Então, inclusive, isso é indicado inicialmente. Por isso que quando você tem o desejo ardente por algo, aquilo vem rápido. Digamos que nós tenhamos 100% de energia ao longo dos nossos 24 horas. Então, abri os meus olhos, tenho 100% de energia para depositar em alguns lugares. E aí você pega 70% de energia e coloca aqui nesse lugar. E aí depois você distribui o restante. Nesse lugar que você colocou 70% de energia, ele vai devolver os 70%. Agora, se você distribui 20% aqui, 20% aqui, 20% aqui, você vai receber os 20% em troca. Só que quando nós estamos falando de um objetivo valioso, se você coloca 20%, não é o suficiente para te trazer o resultado que você deseja naquele tempo. Então, algo que eu trouxe para a minha vida é conferir se você está na direção correta. É para cá mesmo que eu quero ir? Tem uma faísquinha dentro do meu coração? A partir desse momento, ir para a constância. Criar a constância de produzir, de fazer. Depois, é a intensidade. Porque nós passamos por ciclos da natureza, né? Primeiro você planta, aquilo gesta e depois você colhe. Se no momento do plantio você coloca intensidade, quando vier a colheita, vem muita coisa. É aí que falam, foi um sucesso do dia para a noite, nossa, que sorte. Não, mas a intensidade no plantio daquele objetivo valioso foi tão grande energeticamente, fisicamente, que a colheita vem muito rápido. O sucesso é rápido. Naquele ambiente, naquela área que você colocou energia, né? Isso. Porque às vezes, como o Ricardo falou, por exemplo, ele bota muita energia no trabalho dele. Porque ele está querendo crescer, mas às vezes ele deixa outras áreas de lado. E aí, recente eu vi uma palestra do Marcus Strider, ele fala, os CEOs hoje em dia, eles escrevem no Instagram, eu faço banho de gelo, eu sou vegano. Ninguém chegou ao cargo de CEO fazendo banho de gelo, tomando banho gelado, não sei o que. O cara tava ali comendo muitas vezes coisas que não eram tão boas, ele tava botando energia no trabalho dele. Quando ele conseguiu prosperar no trabalho, ele começou a colocar energia no físico dele. Então, talvez o foco é importante. Qual é aquela coisa que você quer, né? Para onde você quer ir. Exato. E geralmente essas pessoas que começam a fazer banho gelado, não sei o que lá, por que elas estão fazendo isso? Ainda é pelo objetivo valioso. O seu objetivo valioso, ele é tão poderoso que ele move as outras áreas. Então, às vezes, se você mudar, por exemplo, o seu motivo, talvez pelo físico você não vá para academia, mas você tem um objetivo tão grandioso de fazer o seu negócio dar certo, que quando você pensa que você indo para academia tem mais disposição para produzir mais, isso te estimula. Poxa, eu tô ficando muito cansada, preciso de mais estímulo, preciso de mais energia e etc. Dopamina e tal. Aquilo te move. Porque é esse objetivo valioso causando um efeito dominó. Nas outras áreas. Nas outras áreas. Nossa, muito bom. Tudo vem de acordo com se conhecer. Para onde eu quero ir. Por isso que é tão importante você decidir ir para algum lugar. Nem que seja ser uma pessoa melhor, me conhecer, me amar mais. E esses ciclos que você comentou, né? Que você costuma fazer alguns ciclos, você acaba pensando racionalmente para onde você quer ir, o que você pode melhorar em você, né? Quanto tempo é um ciclo? Um ciclo pode ser o começo de um ano, por exemplo? Ou a cada X meses? Tem uma regra? Nós sempre sentimos. Acredito que nossos ciclos são individuais. E a gente sente quando eles estão se encerrando.
Algumas coisas começam a querer sair da nossa vida e geralmente a gente está no apego, então a gente tenta resistir àquelas mudanças. Mas se estamos falando em ciclos de grandes manifestações, por exemplo, geralmente 12 meses. 12 meses. Até a germinar demora 12 meses, mais ou menos. Se estamos falando de uma alta carga de energia, até isso trazer aquele fruto, né, aquela colheita que foi grande, um grande plantio, aproximadamente 12 meses. E isso é um tempo da natureza, né, para gestar um bebê, uma árvore, coisas grandiosas. Tanto para plantar uma semente, quanto para a manifestação de um desejo, geralmente segue o mesmo ciclo, ciclos parecidos, de tempo. Por isso que nós temos que olhar mais para a natureza. Porque quando a gente olha o funcionamento da natureza, a gente tem muitas respostas sobre a nossa vida física. Que outros ensinamentos ela pode nos dar, a natureza? Quando, por exemplo, é muito comum quando nossos pais ou pessoas que a gente considera importante na nossa vida dá feedbacks negativos pra gente. Ou aponta o dedo, ou coloca uma expectativa negativa sobre você. Como que a gente pode blindar a nossa mente dessas pessoas que a gente considera tão importante, como um pai, uma mãe, ou caso de outras pessoas, uma filha que enxerga, você vê que ela não te enxerga de uma maneira positiva. Como não deixar essas pessoas importantes entrarem na tua mente e mudar a tua voz interna? Essas pessoas, elas são autoridades na nossa vida. Então, o que elas falaram já está dentro da sua mente. Mas eu acredito que, às vezes, o afastamento é necessário. Às vezes, a dor de estar perto de alguém que a gente ama dói mais do que a dor de se afastar. Então, às vezes, é importante se afastar e ressignificar essa dor, entendendo que não é pessoal seu. Veio lá de trás. A gente quebra uma crença questionando essa crença. Quando você entende que essa pessoa não recebeu também esse amor, por mais que pareça clichê, você vai começando a sentir, não é dó, mas é solidariedade, sabe? Por essa pessoa. Por isso que eu sempre sugiro que quem conviveu com mães narcisistas, pais que não lhe deram amor, faça uma entrevista na vida dessa pessoa. Pergunte quais foram os sonhos que ela realizou. Mãe, quais foram os seus sonhos? O que você sonhava ser? O que você viveu na sua vida? Como que foi? Me conta como foi o seu amor, seu primeiro amor. Você amou? Como que foi essa expectativa? Foi frustrada, não foi? Porque quando você começa a procurar a vida dessa pessoa, fazer uma entrevista e olhar para ela como um ser humano, você começa a sentir uma sensação... Compaixão. Compaixão, essa é a palavra. E isso vai dissolvendo o ódio. E o ódio tem a mesma polaridade do amor, em oposto. E aí você vai sentindo aquele amor genuíno. Esse amor genuíno vai dissolvendo tanto a sua vibração com o outro, quanto o outro para com você. Porque é um espelho. E aí você vai ficando mais leve. Então, fazer esse exercício da entrevista, vamos dizer assim, com o pai, com a mãe, tem um poder absoluto. E rapidinho, e se a pessoa não tem contato com o ente querido, né? Às vezes o ente querido faleceu, ou não faleceu, mas faleceu, né? Não dá bola para a pessoa. Acho que talvez seja interessante fazer essa entrevista sozinho, né? Faz essas perguntas para si mesmo e tenta imaginar qual seria a resposta daquela pessoa, né? Você vai ver que, tipo, putz, verdade. A pessoa não tinha amigo, né? A pessoa não era bem profissionalmente. E uma investigação é interessante também. Sim. Porque a gente tenta esconder a nossa história. Mas é legal a gente olhar para o passado, ver a fotinho dos nossos ancestrais, entender um pouquinho como foi a história de cada um. Porque isso faz parte de quem nós somos. Se a gente olha para a palma da nossa mão, tem o sangue de muitas gerações aqui. Nós estivemos no útero da nossa bisavó, né? Então é uma sequência, assim, de pessoas. E a gente geralmente rejeita, né? Nossa, muito bom. Então, eu gostei quando você falou, a gente quebra uma crença questionando uma crença. Queria que você aprofundasse mais sobre isso. Como questionar essa crença? E por que questionando ela, a gente vai quebrar ela? Desde, eu não sou bom o suficiente. Eu não mereço ser feliz.
Uma crença é uma verdade no nosso mundo e só é uma verdade porque ela não foi questionada. Então, uma autoridade falou uma informação para você, você pegou aquilo como real e pronto. Como, por exemplo, o Papai Noel. Né? As crianças elas não questionam inicialmente. Uma figura de autoridade falou que o Papai Noel existe e a partir desse momento, ok. Até que ela questiona isso. Até que alguém mostra alguma outra verdade para ela. Então, quando você tem a consciência de alguma crença sua, como, por exemplo, todos os homens traem, né? Que é algo muito comum. Quando você conhece uma pessoa que te faz se sentir diferente, ou uma pessoa que, poxa, nunca demonstrou nada, você quebra essa crença. Talvez isso não seja verdade, talvez exista alguém que não faça. Quando você acredita que dinheiro não traz felicidade, mas aí você questiona, por que eu acho isso? Por quê? Existe alguém feliz, rico, feliz? Existe. Tá. E eu consigo ser feliz e rico? Sim. Pronto. Questionou aquilo que era uma verdade para você e não é mais verdade, então para de interferir no seu comportamento, entende? É importante você se questionar. Por que eu acredito nisso? Porque a gente segue padrões. E eu tive essa certeza absoluta quando eu fui cortar um pão um dia, um pão francês. Minha mãe, ela sempre cortou o pão francês em um formato de barquinho, né? Geralmente as pessoas Isso. No meio, né? Isso. Transversal. Uma canoa, né? Exato. Ninguém faz isso. Mas a minha mãe, ela cortava o pão desse jeito. E aí eu fui morar sozinha, depois de muitos anos. Comprei um pão na padaria. E aí eu me vi cortando o pão em formato de barquinho. Gente, mas... Tava seguindo o padrão. Eu falei, gente, mas como assim, né? E aí eu mandei mensagem pra ela. Falei, mãe, por que a senhora corta o pão assim? Aí ela falou, filha, não sei, sua avó cortava pra mim. Aí eu falei, vó, por que a senhora corta o pão assim? Aí ela, não sei, minha mãe cortava pra mim quando eu era pequena. Então, é um processo repetitivo. Desde esse dia que eu me questionei, opa, por que eu tô fazendo isso? Nunca mais eu cortei dessa forma. Não porque eu fui rebelde, mas porque do modo convencional seria mais conveniente, mais confortável. Então tem que fazer isso com as crenças mais doloridas. Sim, inclusive em relação ao dinheiro.